Adelina, é um prazer aqui estar podendo conversar com você, ainda que à distância, e saiba que nós acompanhamos o trabalho de vocês aqui já há muitos anos. Você nos inspirou aqui como case logo quando começamos a trabalhar em inovação. E, então, embora esteja vendo você pela primeira vez, você é quase que uma companheira nossa de trabalho e fico muito satisfeito e até emocionado de poder estar com você agora, nesse momento. E eu queria, você por modéstia não mencionou que você teve um prêmio em 2005, não é? Você deve ter outras premiações, mas essa em particular, eu acho que foi muito importante e eu queria que você falasse um pouquinho dela e também queria que você dissesse para mim, essa premiação despertou mais admiração ou ciúmes? Muito obrigado, eu agradeço imenso e não imaginava a influência do meu trabalho. Sei que no Brasil tem imenso carinho com o meu trabalho, pelo menos pelos comentários e também pelos e-mails que vou recebendo e pelo carinho que têm demonstrado. Mas agora ouvir diretamente também fico bastante emocionada com isso e muito grata por lerem e por admirarem as experiências que tenho vindo a fazer. De facto, o prémio que eu ganhei em 2005 foi o pontapé de saída para eu entrar no Mobile Learning. Nos 2 anos anteriores, portanto em 2003 e 2004, eu terminei a minha dissertação de mestrado. E já aí já mexeu o bichinho das tecnologias. Em 2002, 2003 apresentei o projeto e depois terminei em 2004. E nessa altura, eu comecei em 2003, 2004 a criar websites com todos os materiais da minha aula disponíveis online. E comecei, a minha sala de aula já não era a sala normal, só com cadeiras e quadro, era a sala de informática. Portanto, a aula de português transferiu-se para a sala de informática, onde havia os computadores, portanto, isto em 2003 e 2004. E criei o projeto Português Online. E foi precisamente este projeto que me levou a Estocolmo, por intermédio da Microsoft, nos professores inovadores. Eu enviei a concurso este meu projeto e fui selecionada e então tive a possibilidade de participar neste fórum em 2005 em Estocolmo. Em Estocolmo encontrei a equipa francesa que o colega Philippe Steiger, que tinha recebido em 2003 também um projeto, tinha recebido um prémio de um projeto que era l'École Nomade, a Escola Nómada, em que eles já nessa altura tinham uma tecnologia que permitia colocar os conteúdos das diferentes disciplinas no telemóvel dos alunos. Atualmente esse projeto mantém-se, mas já está, digamos, a rentabilizar, já está, pronto, já uma empresa está a usá-lo. De facto, quando ele me mostrou no telemóvel dele l'école nomade, ela disse: Madeline, 2015, c'est le futur, c'est l'école nomade. E este foi o meu clique. Vim para Portugal, comecei a ler sobre mobile learning e já aí eu vi que já estávamos atrasados 5 anos, porque em 2000 o Clark Quinn já tinha escrito a primeira definição de mobile learning, muito ainda baseada na tecnologia, muito tecnocentralizada, mas já se tinha iniciado há 5 anos. E pronto, preparei o meu projeto de investigação, apresentei-o na Universidade do Minho como projeto para doutoramento e foi logo aceito, não é? E a partir daí foi uma caminhada durante 5 anos até a defesa da tese e deste projeto que acabei de apresentar. É preciso reparar como a Adelina evitou a parte do ciúme ou da admiração que isto provocou, mas pronto, não vamos fazer interpretações. Não, o que se passa é que alguns colegas ainda não compreendem a evolução da tecnologia.
e acham que eu vivo noutro planeta, é verdade. Em todo o caso, o que eu vou fazendo é, vou mostrando, por exemplo, ensino a fazer um QR Code e as pessoas ficam de olhos abertos. É tão fácil assim? E eu disse, a tecnologia é assim fácil. Temos é que começar por algum lado. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Não sei se tem essa expressão aí no Brasil. É bacana, gostei dela. Estranha-se e entranha-se, né? Muito boa. Fernando Pessoa. Tá certo, legal. Eu tenho uma pergunta à professora, que é assim, hoje a gente vê os pais tentando equilibrar o uso do smartphone, né? Ou seja, as crianças estão cada vez mais conectadas, cada vez mais ligadas a esse aparelho, a esse device, né? Vocês tiveram alguma impressão em relação aos pais dos alunos? Assim, na verdade, vocês arrumaram um pretexto para que os alunos ficassem mais próximos à tecnologia, à tecnologia móvel. Os pais fizeram algum comentário sobre, olha, que gostariam que seus filhos tivessem uma vida, praticassem mais esportes, buscassem, se relacionassem mais com seus amigos, em detrimento do uso do celular? Assim, o telemóvel, nós chamamos aqui telemóvel, não é? Sim. O telemóvel é uma ferramenta que vem de casa, não é a escola que dá ao aluno, não é? Os pais é que puseram na mão dos filhos essa tecnologia porque consideram que tem benefícios de saber onde é que está o filho, do contacto, da comunicação, e, portanto, a escola só tem é que aproveitar o que os pais dão aos filhos. É verdade que se têm feito vários estudos que mostram que os nossos jovens estão hiperconectados, que deixaram de ter quase vida própria para estar nas redes sociais, para estarem conectadas. E, de facto, há alguns casos, enfim, que a comunicação social tem mostrado que são problemáticos, de facto, são problemáticos. Mas nós na escola, e eu na minha sala de aula, o que eu pretendo é mostrar, não só aos alunos, mas também aos pais, que nós podemos potenciar um aparelho e podemos dar-lhe outros usos, para além da utilização como aparelho de comunicação, por excelência, nós podemos também canalizar a sua utilização e o seu potencial para a aprendizagem, para as atividades escolares. Portanto, esse é o meu objetivo, é dar outra vida a estes aparelhos, mostrar outro caminho. E o meu interesse é que sejam os alunos a descobrir. E como é que eles descobrem? Descobrem utilizando, vendo que se usarem mais o telemóvel para ouvir a professora a ler, que melhoram a leitura. Usando mais o telemóvel, por exemplo, para acederem ao dicionário, vão aumentar a qualidade da sua escrita. É isso que eu quero, é que eles entendam que, para além da utilização privada, pessoal e aquilo que toda a gente faz, estes aparelhos têm outra vida que é preciso potenciar já. É a hora. Estamos na hora de potenciar estes aparelhos. É verdade que alguns pais interpretam o meu trabalho porque julgam que, usando muita tecnologia na sala de aula, eu esqueço o manual. E se eu esqueço o manual, as crianças já não desenvolvem os conteúdos, já não adquirem os conteúdos que deveriam adquirir. É verdade que eu também sinto isso da parte dos pais. Alguma incompreensão. Mas tudo isto se faz conversando. E é essa etapa que eu tenho pela frente, é falar com os pais, mostrar este potencial aos pais, para que eles vejam que o professor não tem que ficar com a ditadura do manual. Nós podemos incorporar
o manual, mas incorporar também outros recursos. E eu falo sempre de ferramentas, estes aparelhos são ferramentas, e, portanto, quer dizer que são auxiliares, são meios, nunca um fim em si. E depois, primeiro a pedagogia, primeiro os objetivos educacionais, que eu penso neles, e depois vou ver que tecnologia é que poderá ajudar melhor a atingir esses objetivos. E é este discurso que também temos que ter com os pais. Temos a escola de pais cada vez mais está atual, não é? E falarmos nós, professores, e nós, investigadores, passar esta mensagem. Eu penso que é no diálogo que vamos começando a atenuar estes conflitos, e eu creio que às vezes é mais... pronto, às vezes o não conhecer, o desconhecimento é que leva a estes desentendimentos, não é? É mais isso do que os problemas em si, felizmente. Eu queria fazer mais uma pergunta para a professora Adelina. Essa sua experiência de uso de tecnologia em sala de aula, e que na verdade eu acho que é mais do que uma experiência de uso de tecnologia, conforme você explicou há pouco, você está inovando do ponto de vista pedagógico, né? Como é que isso está alastrado em Portugal, pelo que você saiba, e na Europa como um todo? Ou seja, você realmente ainda está num outro planeta, ou a tendência é que os outros professores acabem ficando num outro planeta? É verdade que se parece que estou noutro planeta, de facto em Portugal já se começam a encontrar experiências como as minhas, não é? Não sou caso único, felizmente, ainda bem. Nós em 2012 realizamos em Coimbra o primeiro encontro de jogos e mobile learning, e tivemos muitas comunicações relatando experiências não só no ensino superior, mas também no ensino básico e secundário, experiências em que os professores usavam tecnologia móvel nas suas salas de aulas com os seus alunos e também fora da sala de aula. De facto, o que temos estado a assistir é um aumento destas experiências. Tanto que no próximo ano, em maio, vamos fazer o segundo encontro de jogos e mobile learning. Isto só mostra que em Portugal está, de facto, a crescer. Já temos experiências a nível de mestrados, não é? Temos estudos de mestrado, também de doutoramentos. Está a acabar um doutoramento também em mobile learning. E este ano a comunicação social deu conhecimento de uma escola que está a transformar os tablets em mochilas digitais, portanto, estão a eliminar, a substituir os manuais em papel pelo manual digital. E, portanto, os alunos já estão a carregar os seus tablets e não as suas mochilas. Portanto, é uma experiência piloto que vamos ver os resultados, o que significa que em Portugal estamos a caminhar no sentido de mudar metodologias e de olhar para o que se passa à nossa volta e, portanto, potenciar também estes aparelhos. Ainda há muito caminho, aliás, o mobile learning está na sua infância, portanto, ainda temos muito que andar e, portanto, durante muitos anos vamos falar, este assunto vai continuar atual. Na Europa, há vários grupos de investigação em mobile learning. Há o grupo que penso que será o mais forte, que é no Reino Unido, com o professor Traxler e a Kukulska-Ulms, que são nomes incontornáveis do mobile learning. Aliás, o primeiro livro que saiu em 2005 é deles, não é? São os editores. Portanto, esse grupo é, de facto, um grupo muito forte em termos de investigação em mobile learning. Depois há experiências na Itália também muito interessantes.
Na França, algumas, e temos a Espanha. A Espanha também está a apostar muito, muito no mobile learning e nas tecnologias móveis. Tem experiências muito interessantes aqui os nossos vizinhos espanhóis, muito interessantes sobre o assunto. Por isso penso que na Europa também tem vindo a disseminar-se e, portanto, as experiências são muitas, basta fazer alguma busca na internet que encontramos muitos exemplos. Depois temos o grupo da Austrália, também, já fora da Europa, e na Ásia também temos, no Japão e na China também se começam a fazer muitas experiências. Legal. Ana, você tem alguma coisa também para falar, né, sobre isso aí? Queria partilhar um bocadinho uma experiência. A Europa está claramente a investir de alguma forma nisto, se calhar não à escala que nós gostaríamos, mas existe neste momento um grupo a nível europeu que está concentrado na utilização de jogos, do gamification, do conceito de gamification aplicado à aprendizagem. Não só a aprendizagem nas escolas para crianças ou para jovens, mas também a aprendizagem em contexto de trabalho organizacional. E eu acho que pode ser interessante ver como é que as coisas evoluem nesse âmbito e como é que se conseguem casar as duas ideias. Por exemplo, a Adelina estava há bocadinho a falar da caça ao tesouro, como é que nós conseguimos utilizar os dispositivos móveis e brincar e utilizar estes conceitos também dos jogos para conciliar esta necessidade de passar conteúdos com a necessidade de os cativar. Nós sabemos que as pessoas e os jovens ainda mais estão cada vez mais dispersos com tanta solicitação, com tantas oportunidades, porque é importante nós conseguirmos passar os conteúdos e as competências pedagógicas de forma mais interessante, e os jogos e os dispositivos móveis podem ser canais para lá chegar. Eu posso pedir a palavra para perguntar uma coisa à Adelina? Lógico. Eu estava aqui a pensar, e eu acho que já tinha partilhado com ela no outro dia, quando tive o prazer de a entrevistar, que deve ser uma sensação estranha para os seus alunos terem tanta oportunidade de experimentar com estes dispositivos e ir depois para outras aulas com outros professores, onde isto é visto quase como um pecado capital do ensino, nomeadamente a questão de poder utilizar os dispositivos móveis em situação de teste, de exame. Como é que eles reagem a isso? Sentem-se frustrados, veem isso como uma motivação, dão-lhe mais valor a si e ao seu método de ensino por isso? Como é que se gera essas expectativas que vai criando neles? De facto, por vezes é complicado na cabeça dos nossos alunos eu permitir e os colegas, os outros professores não permitirem. Não, no início do ano, o que eu faço na reunião de professores, o que eu digo quando se fala no regulamento interno e alguns professores deixam claro que nas aulas deles os telemóveis estão proibidos, o que eu digo é que nas aulas de português e nas aulas de francês os telemóveis são uma ferramenta de aprendizagem. Até porque a nossa legislação no Estatuto do Aluno diz que estes aparelhos, nomeadamente o telemóvel, estão proibidos desde que o professor não autorize. Portanto, abre caminho aos professores que autorizam. Pronto, a partir daí eu uso a lei a meu favor. Pronto. Sendo assim, o que eu digo logo no início do ano aos alunos é assim, eu sei que os vossos professores já vos proibiram os telemóveis, porque vocês não sabem usá-los convenientemente, mas eu, nas minhas aulas, vou pedir-vos que tragam os vossos dispositivos móveis, não falo só no telemóvel, procuro saber logo
se tem PSP, portanto, se tem PlayStation portável, porque dá para acesso à internet, se tem outros aparelhos que possam trazer para a sala de aula, inclusive o computador portátil. Só que o computador portátil pesa 3 quilos e então eles não querem andar com o computador às costas. Então, logo esse levantamento que eu faço, é ver o que é que eles têm e dizer-lhes, na minha aula vocês podem trazer os aparelhos porque nós vamos trabalhar, vamos precisar deles. Pronto. E posto isto, nas aulas, aliás, quando professor, hoje não vamos usar os tablets, hoje não é? São eles muitas vezes que me perguntam, porque às vezes há aulas em que nós não vamos usar os tablets, porque não é necessário, porque eu preparei as aulas com outros objetivos e pretendo utilizar outras ferramentas, portanto, há aulas em que não é necessário. Mas são eles que perguntam se vamos usar ou não. Portanto, eles sabem que eu olho para essas ferramentas e para mim são tão úteis e são tão necessárias quanto o manual, quanto o caderno, quanto a esferográfica, e, portanto, eles entendem isso. E, portanto, relativamente aos alunos, não há assim, grande preocupação. Às vezes, é que já me aconteceu um aluno pegar no telemóvel e diz logo ao outro, guarda, olha, que é proibido. E eu olho para ele, desculpe, professora, na sua aula não. Não sei se é na brincadeira, se é porque normalmente não usa. Pronto, mas já me aconteceu esta circunstância. Por isso, digamos que quando nós temos professores, é falar naturalmente aos alunos e olhar para as coisas com naturalidade, não é? Os outros colegas, nem eu digo mal dos colegas, não é? Os outros colegas acham que não é necessário, acham que não tem utilidade, pronto, e para eles pode não ter utilidade. Mas para mim tem, portanto, como todas as coisas na vida, não é? Não é? Portanto, digamos que não acho que isto seja problemático, porque eu encaro o assunto e os alunos vão encarando também o uso na minha sala, também de uma forma natural. Eu tenho uma pergunta que vem no seguinte sentido. Como é que você consegue manter o foco nesse conteúdo, sendo que a internet é um mundo maravilhoso, ou seja, tem tantos atrativos que às vezes ficar restrito a uma sala de aula é algo muito difícil. Então, se os seus alunos começam a ter mais smartphones, eles conseguem ter acesso às redes sociais, conseguem, assim, sair daquela sala de aula virtualmente e começar a trocar mensagens entre si via rede social ou outros sites que eles encontrem ali de acordo com o interesse deles naquele momento. Como é que você consegue, assim, manter o foco no tema, no assunto, diante de um mundo cheio de atrativos, cheio de oportunidades? O que eu costumo fazer e o que eu tenho sempre no início do ano é criar um blog para cada turma e tornar esse espaço o nosso espaço de criação e desenvolvimento da aula. Portanto, os alunos olham para aquele espaço como um espaço de complemento dos assuntos da aula. E depois eu diversifico muito. Nós temos um blog, temos um site, temos um grupo no Facebook, portanto, eles podem também, na aula de português, aceder ao Facebook e partilhar um vídeo sobre o assunto ou um vídeo que eles gostem, porque no fundo eu também não fecho assim tanto que eles só possam partilhar aquilo que está relacionado com a aula de português. Também podem muitas vezes partilhar o que gostam, o que encontraram no dia anterior ou naquele dia, não é? Partilhar também aquilo que é do interesse dos alunos. De maneira que na aula de português eu tenho em todas as salas um projetor, não é? Eu tenho a possibilidade de os alunos poderem, por exemplo, estar a responder a um questionário sobre o assunto que estivemos a falar e poderem responder ao questionário através do seu smartphone ou do seu tablet e imediatamente eu projetar os gráficos com as respostas
a esse questionário. No imediato, nós podemos ter ali interação, os alunos interagem com a professora, porque a professora preparou um questionário sobre o assunto e os alunos respondem. E depois fica à vista toda a turma. E podemos comentar porque é que aquela resposta foi melhor respondida, mas a outra já teve mais respostas erradas. E tudo isto cria um ambiente de trabalho, de atividade. O aluno está ativo, o aluno está a olhar para as tecnologias e nem se lembra de mandar mensagens. Os alunos mandam mensagem quando a aula lhes aborrece. Mas se estão a participar, estão a responder, estão a resolver, por exemplo, um quiz que preparei, por exemplo, com o Hot Potatoes, que no final tem um score e que vai dar quantas erradas, e os alunos, os miúdos não gostam de perder nem a feijões, não é? Portanto, eles estão interessados, portanto, isso interessa. Portanto, de facto, os alunos distraem-se quando as coisas não lhes dizem muito, pronto, não gostam, mas é verdade que eu também sinto que há alunos que nem mesmo com os quizzes se interessam pela aula, é verdade. Mas o que também é verdade é que eu tenho mais alunos interessados do que se não utilizasse as tecnologias. E isso é uma das constatações que eu tenho vindo a verificar. Portanto, não podemos, mesmo a tecnologia não traz milagres. Se o aluno não estiver, como nós dizemos, virado para aprender, virado para estar calado, para estar atento, não, nem mesmo com tecnologias. E eu sinto isso e de vez em quando tenho que ir ao pé do aluno e dizer assim, então tu não participas, anda lá, tu estamos a fazer coisa. E pronto, e o aluno vai começando a participar. Mas sei que motiva mais alunos do que desmotiva. Eu costumo dizer nestas circunstâncias que, e mesmo em cenário organizacional, que é onde me mexo melhor, mas que realmente se as pessoas não querem trabalhar, não interessa se têm acesso à internet ou não, porque uma caneta está sempre disponível, não é? E as pessoas podem fazer palavras cruzadas ou o Sudoku, que agora está muito em moda cá pela Europa. Portanto, as pessoas podem sempre, se não houver vontade, qualquer coisa serve para distrair. Portanto, até as unhas, não é? Até as unhas servem para a gente se distrair. Posso só ligar isso com uma outra questão que eu gostava de colocar, Adelina, que tem a ver com isto mesmo. É uma trabalheira conseguir pensar as aulas desta forma, para os motivar, para ter sempre polos de interesse e ter atividades diferentes. E nós sabemos, pelo menos aqui em Portugal, que o sistema de ensino e o modelo de educação não está pensado para premiar os professores, não é? O prémio que a Adelina recebeu não foi dado pelo Ministério, não foi dado pelos outros professores, foi dado por uma empresa privada com os seus próprios interesses, não é? Pronto. O que é que motiva alguém como a Adelina a fazer isto? E o que é que se pode pegar para motivar outros professores a fazerem o mesmo? Pois, digamos que a minha motivação é uma motivação intrínseca, e se não estiver essa motivação, sim. Essa é a mais importante. A minha motivação era investigar, porque nunca me contentei em repetir ano após ano, e já levo 31 anos de docência, repetir ano após ano a mesma coisa, não é? Aborrece-me ter que repetir. E então, de facto, a tecnologia ajuda-me a poder apresentar um menu, um cardápio novo aos alunos. O que é facto é que eu tenho, ao longo de uma década, já me dedico a criar espaços na web, portanto, websites com as matérias há 10 anos, e de facto eu hoje tenho o benefício de já ter muita coisa publicada, de já ter muitos conteúdos, e em qualquer momento, quando preciso, eu já sei onde é que vou buscar. Portanto, hoje já não trabalho tanto como, ou já não despendo de tanto tempo
porque, entretanto, já acumulei publicação, portanto, conteúdos e atividades publicadas na web. Mas é verdade que as horas que eu passo a pensar no que vou fazer e o que é que me vai servir para a aula de hoje, para este conteúdo e para aquele, me ocupa muito tempo, é verdade, é verdade. Não sei se os colegas, olhando para isso, não sentem que se calhar já não têm tempo para começar e que as 24 horas não chegam, não é verdade? Eu já estou, portanto, a trabalhar com tecnologias já há mais de uma década e isso também faz com que eu hoje, qualquer necessidade de criar uma atividade, já o faça com muita maior rapidez do que fazia há uns anos atrás. Enquanto que um colega quer criar uma pequena atividade é capaz de gastar horas, e eu gasto escassos minutos, não é? Pronto, também já estou numa etapa. Mas eu que eu digo aos colegas, e dando até formação de professores, é que eu digo é que o que é preciso é começar, o que eu preciso é partir, não é chegar, é começar, não é? E começar pode ser por uma coisa muito simples, pode ser por criar apenas um blog e manter esse blog e ajudar os alunos a manter esse blog e deixar que os alunos partilhem e que participem nesse blog. Não é preciso muita coisa, vai-se conquistando aos poucos, mas o que é preciso é começar e também ir lendo. Claro que eu gastei muitas horas para ler o que os outros escreviam, para saber se estava no caminho certo, para poder eu depois inovar, pensar diferente. Só depois de eu sentir que estava mais ou menos certa do meu ponto de vista e que estava no caminho certo é que eu me lancei, digamos, é que eu me libertei do manual e comecei a criar e comecei a ver que eu estava no caminho certo. E a escrever e partilhar as experiências que fazemos na sala de aula. Umas batem certo, outras nem por isso, mas termos a humildade de que também estamos nós a aprender e que isto, as tecnologias, eu sou o baby boomer, não é? Não sou da geração net, sou do baby boomer, portanto, fui-me adaptando às tecnologias e fui-me adaptando a elas e fui reconhecendo o valor, fui-me valorizando. E é isto que temos que fazer nós, os professores. Temos agora uma geração de professores acabados de formar, que já são nativos digitais, poderíamos dizer, ou são da geração Y, e, portanto, se calhar essa geração poderá fazer a diferença em relação à minha geração, que, digamos, que muitos colegas dizem, já não tenho idade para isso. Pronto, portanto, é preciso começar também a mostrar que o caminho pode ser árduo, mas pode ser árduo no princípio, porque depois as coisas nós acabamos por aproveitar o que temos do passado e já não precisamos fazer tudo de novo. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, Adelina. As escolas em Portugal permitem acesso à internet, às mídias sociais, YouTube, Facebook, porque aqui no Brasil existem casos em que isso é proibido, porque acho que o aluno, eu me lembrei disso a partir da observação da Ana sobre ficar pintando as unhas ou se coçando para o tempo passar. Como é que isso é encarado? Até um tempo atrás aqui a gente tinha muita resistência, isso está mudando efetivamente, né? Seria injusto de minha parte dizer que não mudou. Nesses últimos 5 anos, há uma consciência melhor, tanto do ponto de vista acadêmico, nas escolas, quanto do ponto de vista organizacional, e depois queria que a Ana também falasse um pouco sobre isso, que mídia social é um instrumento de trabalho, que não pode ser colocado como um instrumento fora do trabalho. Porém, isso não é linear. Há escolas que aceitam, há organizações que aceitam e outras que não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí em Portugal e, se possível, no velho mundo como um todo. Eu vou partilhar a experiência relativamente à minha instituição, onde leciono, e, de facto, há uns 3, 4 anos, por exemplo, não era permitido, ou antes, aceder ao YouTube era impossível, porque estava vedado. Portanto,
restrições de rede da escola tinham cortado o acesso ao YouTube e também às redes sociais. Entretanto, eu comecei, enfim, a queixar-me, a dizer na direção da escola que digamos, as restrições, e hoje nós conseguimos aceder tanto às redes sociais como a qualquer site. Qualquer não é bem assim. Portanto, há algumas restrições e há palavras que não aparecem, que são bloqueadas. Há algumas palavras que são bloqueadas na escola. Mas, digamos que temos que ser nós, os professores, se usamos, se nos fazem falta para a sala de aula, de falar na direção de que precisamos daquele acesso. Por exemplo, este ano já falei na direção da escola, porque numa parte da escola em que eu tenho aulas, não temos lá um ponto de acesso e, portanto, o acesso à internet não é muito fraco, porque o ponto de acesso que está no andar de baixo chega em cima muito fraco. E eu já fui à direção dizer, olha, eu tenho lá aulas, eu quero começar a usar as ferramentas e precisava, e a direção da escola já, portanto, se disponibilizou para comprar um ponto de acesso e colocar lá. Portanto, temos de ser nós, na medida em que usamos, que vamos exigir que as políticas se invertam, pois se numa escola não são usados estes meios e se os professores acham que o acesso a eles só provoca perturbações, com certeza que vai pressionar a direção da escola para que esses acessos estejam interditos. Temos de ser nós, com os nossos projetos. Durante 3 anos tivemos na escola um projeto de geminação com escolas europeias. Ora, se era um projeto de geminação, não se justificava que o acesso às redes sociais, que eram elas que nos permitiam comunicar com os outros parceiros, estivessem interditas na escola. Portanto, tem que ser dentro da escola e dos projetos que nascem no seu seio, que vão mudando as políticas restritivas, não é? Por isso, é aos poucos, não é? Temos que ser nós, professores, a pressionar e a pedir, a exigir que essas restrições terminem. Sim, a nível do cenário organizacional, daquilo que me é dado a perceber, por exemplo, comparando com o Brasil, é que no Brasil há muito mais restrições nas empresas em os colaboradores poderem aceder às redes sociais. Aqui em Portugal, por exemplo, eu não sei percentagens, sei que é muito maior do que nós gostaríamos, mas comparativamente é menos do que no Brasil. Portanto, há mais abertura. Eu diria que a nível da Europa, à medida que vamos subindo para o norte, temos uma maior abertura. Temos Inglaterra também, onde há muita abertura às redes sociais em cenário organizacional. Agora, o que é que se começa a notar? E tem muito a ver com esta utilização dos dispositivos móveis. E as organizações tendem a esquecer-se disso. Eu costumo brincar, mas isto é muito sério. É que os colaboradores, se não puderem aceder através dos portáteis ou das máquinas que têm no escritório, que são dadas pela empresa, vão utilizar e aceder através dos seus telemóveis. E os telemóveis, e mesmo os tablets, mas especialmente os telemóveis, têm telas muito mais pequeninas, o que quer dizer que eles, em vez de demorarem 2 segundos para verificar o estado no Facebook, demoram 10 segundos. Portanto, era mais rápido a empresa abrir logo o Facebook no portátil. Mas isto é um bocadinho a brincar, mas é muito sério, porque realmente começa-se a ver um progresso e que lá está, tal como a Adelina estava a dizer, que no cenário das escolas tem que ser os professores a causar essa mudança. O que se está a ver a nível das organizações é que são os próprios colaboradores que começam a dizer nós só trabalhamos aqui se tivermos acesso às ferramentas sociais.
E é muito interessante que eu vi recentemente um estudo que foi feito por uma agência de recursos humanos. Não me recordo agora do nome, mas foi um estudo feito, penso eu, a nível da América do Norte, em que diz que hoje em dia, portanto, atualmente, a pergunta mais colocada por uma pessoa que se está a candidatar a um emprego é: eu vou ter acesso às redes sociais? E é muito interessante ver esta mudança, porque é uma mudança que vai obrigar as organizações a fletirem e a abrirem o acesso, a disponibilizarem o acesso, sob pena de não conseguirem conquistar os candidatos que mais lhes interessa. Portanto, eu acho que se nas escolas cabe aos professores fazer esse peso, a nível das organizações tem que caber aos colaboradores. Muito bom, muito bom. Eu queria ouvir um comentário de vocês, de uma sensação que eu tenho, de que, assim, essa geração é uma geração audiovisual, né? Ou seja, entre ler alguma coisa e assistir no YouTube, eu vou para o YouTube, que ali eu vejo a demonstração de forma mais prática, mais objetiva. A minha questão, a minha pergunta vem no seguinte sentido. Estamos escrevendo pior? Estamos usando um vocabulário menor? A impressão que eu tenho é que com os emoticons, com a linguagem para você escrever um SMS, ela é de tal forma enxuta que cada vez mais falamos menos, né? Ou seja, é essa sensação que você está sentindo com os seus alunos, professora? Foi precisamente para inverter essa situação que eu criei esta atividade do dicionário da palavra do dia. Portanto, todos os dias nós temos uma palavra nova. Por exemplo, eles hoje escreveram no seu telemóvel a palavra diligência, fulcral, retroativo, etc. Portanto, são palavras que ouvem no dia-a-dia, no telejornal, e o que eu detesto é que eles não sabem o significado e depois não conseguem compreender o que estão a ouvir. E, portanto, foi precisamente por essa consciência que desencadeei e vou levar, portanto, até ao final do ano, esta atividade de enriquecimento vocabulário. É precisamente para que eles cheguem ao final, que eu lhes disse, a minha meta é que tenham pelo menos 400 palavras à volta disso, novas, não é? Que acrescente e que ajude a melhorar a sua oralidade e depois também a sua escrita. O que eu lhes digo é que a língua portuguesa, portanto a disciplina de português, é transversal e ela é muito importante porque é com a língua materna que eles se expressam também nas outras disciplinas e que entendem as matérias das outras disciplinas. E esta meta do enriquecimento vocabular é para mim ponto de honra. Em relação à escrita curta ou à escrita SMS, eu também fiz na minha investigação, fiz também uma experiência do uso dos SMS. O que eu comecei por dizer aos alunos, o que eu lhes digo é que a escrita tem evoluído ao longo dos tempos e, portanto, a escrita curta ou a escrita SMS tem um contexto. E esse contexto é quando eles estão a enviar uma mensagem pelo telemóvel, alguém quer escrever rápido. Pronto. Mas quando estamos a escrever, a usar a mesma palavra, mas em sala de aula, o contexto muda. Então já não vamos escrever usando aquele tipo de escrita, vamos usar a escrita padrão. E é isso que eu faço ver aos alunos. E a verdade é que eu não tenho problemas, eles escrevem a escrita padrão nas minhas aulas, mas continuam a escrever a escrita curta nos SMS. Quando eu fiz o estudo, eu fiz esta pergunta, que era, alguns alunos não queriam escrever usando a escrita curta porque tinham medo de se autonomizarem, não é? De começarem a deixar de escrever corretamente e começarem a perder qualidades. De facto, tive alunos que tinham essa consciência. Então, preferiam sempre escrever de forma
correta. Outros alunos disseram, não, professora, eu sei bem distinguir quando devo escrever e quando quero escrever e quando posso escrever com escrita curta e quando devo escrever com escrita padrão. A verdade é que também eu tenho notado que os alunos chegam, neste caso, eu estou a falar de uma turma de 10º ano, portanto, terminaram, penso que é o elementar no Brasil, não sei o fundamental ou médio, ensino médio talvez, e vão para o ensino secundário, não é? E eu vejo que os alunos, e agora eu dou-me conta disto, por causa das palavras novas que diariamente tenho vindo a pedir que escrevam no dicionário, e começo a ver que há palavras que para mim, do meu ponto de vista, já deveriam ser conhecidas e de facto não são. Vejo que muitos alunos não conhecem as palavras. Pronto. Vejo de facto que a falta de leitura, e eu noto isso em alunos que leem mais, que têm uma escrita muito boa, têm um enredo, desenvolvem um enredo muito bem, e depois outros alunos que não são tão bons. E quando eu questiono quantos livros leste este verão, muitas vezes esses meninos dizem-me não li nenhum. E os outros meninos dizem, ai professora, li 3 livros, ou li... Pronto, de facto a leitura e a falta de leitura, não é? Faz com que o aumento do vocabulário não se faça, não é? Portanto, o vocabulário é reduzido e, de facto, tem que ser a escola a arranjar estratégias para os pôr a ler, para os pôr a escrever e, portanto, para ajudar a evoluir na questão da expressão escrita e da expressão oral. De facto, a escrita, digamos que eu tenho uma boa relação com a escrita SMS, porque os alunos sabem bem distinguir quando devem escrever de uma maneira e de outra. Eu tenho aqui de minha parte uma última questão que eu queria deixar com a professora, perguntar quais são seus sonhos do ponto de vista acadêmico, o que você pretende, como é que você idealiza, no mundo que muda tão rapidamente, você já deve ter essa experiência de uso de computador, de uso de tecnologia em sala de aula, acho que há mais de 8 anos, não é isso? Por aí. E o que você planeja para os próximos 8 anos, para a gente não ficar muito longe? Eu vivo um dia de cada vez. E, de facto, o que eu queria agora era ter a possibilidade de que todos os meus alunos pudessem ter uma ferramenta na sala de aula que lhes permitisse, de facto, construírem o seu caminho. De facto, falámos de computadores há 40 anos e, neste momento, nas salas e na escola, só temos um computador por sala de aula para podermos escrever o sumário, porque, entretanto, fomos desmaterializando o papel e a escrita dos sumários, o livro-conto, e para podermos usar, mas só temos um computador, portanto, ainda não conseguimos um computador por aluno. O meu sonho é que com os dispositivos móveis, os tablets cada vez mais baratos, possam chegar às mãos de todos os alunos e possamos efetivamente derrubar as paredes da sala de aula e que a aprendizagem aconteça em qualquer lugar e a qualquer hora. E, acima de tudo, eu gostava era que os alunos individualmente gostassem de aprender. É isso que eu luto, é para que eles sintam necessidade da aprendizagem, sintam necessidade de conhecimento, sede de conhecimento. Se este bichinho da sede do conhecimento estiver lá, se eu conseguir colocar em cada um dos meus alunos esse bichinho da sede de conhecimento, depois as tecnologias vêm por acréscimo e eles com certeza irão arranjar maneira de usar essas tecnologias. É isso, tem que partir deles, e esse é o meu sonho, é uma semente
em cada um dos meus alunos. Se essa semente de sede de conhecimento estiver lá, vai germinar e as tecnologias vão ajudar. Muito bom. Muito bom. Fico tentado até em fazer uma última pergunta. A gente sabe muito bem que na inserção da inovação, os mais aptos se empoderam mais rapidamente, né? E os menos aptos tentam correr atrás. Como é que isso se dá, pela sua observação, entre garotos e garotas, ou seja, entre gênero? As meninas são mais rápidas, os meninos são mais rápidos para a absorção dessa tecnologia. O que você tem observado a respeito disso? Eu, relativamente, no meu estudo também tive duas experiências, tinha uma turma só de meninas e uma turma só de meninos, portanto pude ver também e avaliar algumas diferenças. De facto, as meninas, a maioria delas é muito interessada na sala de aula, gosta de aprender, gosta de novidades, gosta de descobrir. O grupo dos meninos, infelizmente, não é assim. No grupo dos meninos exigem do professor muito mais atenção, muito mais motivação, de estarmos sempre quase que a obrigá-los, enquanto que nas meninas não, nós podemos dar uma tarefa e as meninas fazem essa tarefa. Relativamente ao uso das tecnologias, tanto rapazes como raparigas é igual no uso, no manuseamento da tecnologia. Claro que se formos para a questão dos jogos, vemos logo que os rapazes têm mais destreza do que as meninas, porque as meninas não gastam tanto tempo do seu tempo livre, do tempo fora da sala de aula, nos jogos. Se bem que já há muitas meninas a gostar de jogar até em jogos comunitários, jogos online, e a participar. Há um crescimento, tem vindo a crescer. Mas verificamos que os rapazes, de facto, se nós perguntarmos nomes de jogos, estratégias, enfim, eles logo nos têm um conjunto de jogos, enquanto que as raparigas aí ficam um pouco mais caladas e pronto. Mas eu penso que em termos de utilização da tecnologia, que o futuro vai nos dizer que as raparigas vão, como nós dizemos em Portugal, começar a dar cartas. Eu penso que, e isto está também já a verificar-se em muitas empresas e até em cursos de tecnologias, que já começa a haver mais inscrições do género feminino também na área das tecnologias. E, portanto, estão a perder um pouco o clichê ou o estereótipo de que as tecnologias são para os homens, porque penso que também isto é a educação, não é? E, portanto, que também a própria sociedade e a evolução se vai encarregar de ajudar a ver, portanto, no fundo, vai haver uma convergência, penso, e o futuro vai ser convergente e, aliás, não é por acaso que as empresas tecnológicas, as empresas tecnológicas que estão cotadas na bolsa, têm mulheres à frente, não é? Isto é muito significativo. Também já temos em Portugal 56% das mulheres têm o ensino superior, portanto os rapazes já estão a ficar para trás. Portanto, eu penso que não é a tecnologia de todos, é de homens e mulheres, e isto vai-se vendo. A partir do momento em que os pais comecem a oferecer à criança, à rapariga, em vez de uma boneca, um tablet, ou uma boneca com um ecrã, ou uma boneca com um ecrã. Não, penso que... Ou seja, o mundo é das mulheres mesmo. Vamos ver. Vivemos tantos anos no mundo dos homens. Pois bem, nós estamos assim, nos derradeiros minutos aqui. Eu gostaria que vocês se despedissem aí da nossa
da nossa audiência. Muito obrigado pela sua generosidade, Ana, professora. Eu achei que eu ficaria por mais um bom tempo fazendo perguntas, conversando com vocês. Infelizmente, os recursos técnicos não nos permitem avançar mais no horário. Por favor, eu queria que vocês se despedissem, então, da nossa audiência. Bem, como disse, é um prazer estar aqui a falar para esse lado e trocarmos experiências. Espero que haja uma próxima oportunidade para ouvirmos também as partilhas desse lado. Sabemos que esta conversa vai ser integrada no Innova Day, onde vão estar duas professoras brasileiras também com experiências muito interessantes. Portanto, faremos questão de ver essa transmissão do Innova Day para ver algumas dessas experiências e do meu ponto de vista pessoal tentarei continuar a partilhar algumas a gente diz experiências, isto quase parece que andamos aqui a ver se isto funciona. Nós sabemos que funciona. Quando a gente diz que são experiências, é porque infelizmente ainda são poucas. É nessa perspectiva que nós dizemos experiências. Mas tentarei continuar a partilhar convosco daquilo que se vai fazendo e pronto, e foi um prazer estar aqui com a Adelina hoje, que ainda não a tinha visto pessoalmente, portanto é sempre melhor. Vocês não têm esse prazer, mas eu tive, pronto. Tem o mar a nos separar, né? Exatamente. Para mim foi um enorme prazer e é sempre um prazer, de facto, partilhar aquilo que faço e partilhar a minha sala de aula através de fotografias para, no fundo, poder também passar a mensagem e poder motivar outros professores, mostrando que não é difícil, o que é preciso é termos esta ousadia de querermos fazer diferente, de olharmos o que está à nossa volta, de vermos o que se passa à nossa volta, de vermos o que se passa na nossa sala de aula. Basta ver o que se passa na sala de aula e ver que os nossos alunos hoje não são os nossos alunos há 30 anos. Há 30 anos, quando eu comecei a lecionar, tinham alunos que estavam ali a olhar para mim e bebiam as minhas palavras. Hoje não é isso. E, portanto, é mais difícil a nossa tarefa. E agradeço imenso à Ana, agradeço imenso ao Innova Day ter-me convidado e ter permitido a minha presença aqui para partilhar então estas experiências, partilhar a minha rotina, porque isto é a minha rotina na sala de aula. Muito obrigada e eu tenho um enorme carinho também com muitos investigadores do Brasil, a Giselda, que acabou há pouco tempo de fazer a tese de doutoramento também em Mobile Learning, e sei que conhece outros nomes, outras pessoas, outros professores e outros que estão aqui em Braga também a fazer a sua caminhada na investigação. São excelentes. Nós temos imensas potencialidades de um lado e do outro que convém e merecem ser aproveitadas. Muito obrigada. O meu bem-aja pelo que estão a fazer desse lado também. Muito obrigado.